Bora lá, família. Nanotecnologia Marcial, capítulo 209. Então essa é a sensação. Só posso criar 2 armas sem forma de uma vez porque consome muita energia verdadeiro. Mas devo ser capaz de usar controle de espada de Ki neste estado também. Já conferi que o Hellbong está bem. Tenho que sair daqui antes da aurora, então vou testar essas habilidades mais tarde. Família, me tira uma dúvida aí, mano. Por qual site vocês acham melhor eu ler que... Como posso explicar isso? Que os capítulos sejam mais parecidos um com o outro. Porque, por isso que eu tô lendo, cara, eu juro que já mudou a tradução de algumas coisas umas 3 vezes, mano. Parece que eles pegam de outros lugares, aí não fica seguindo uma linha lógica, tá ligado? Fica mudando de um pro outro, aí eu acho meio estranho. Então, tipo, que site vocês acham bom que, tipo, pode ser que eles mesmos fazem, né, a tradução, não sei. Então, que siga uma lógica, mano, na tradução, que não fique mudando de um pro outro. Comenta aí, mano, eu acho que eu vou mudar de site, mano. Eu acho, né? Vamos ver. Lorde Demoníaco, parabéns por ascender ao reino da vida e da morte. Parabéns. O reino da vida e morte. O reino da vida e morte. O reino da vida e da morte. Não sei, eu vou falar da vida e da morte. O Lorde Demoníaco que eu servi era o artista marcial mais poderoso da era, mas ele é bem mais forte. Que tipo de pessoa ele é? Cerca de 210 anos atrás, com a morte do último imperador, a região foi dividida em 10 pequenas nações. Depois disso, os lordes e oficiais do governo de cada região começaram a se autodominar imperadores, piorando a relação entre as regiões. A ganância interminável dos lordes não se restringiu aos de seus domínios, e isso levou à queda do império. Durante os 10 anos em que o império foi dividido em 10 partes, houve incontáveis banhos de sangue e as terras se tornaram estéreis. Estéreis? Eu sei o que é que eu não sei porque bugou minha mente falando, mano. Os fazendeiros foram forçados a se tornar soldados, causando uma escassez de alimentos. A região entrou numa era sombria. Mesmo que digamos que o estado de Jianghu ignoraram um ao outro, Jianghu não podia evitar ser afetado pelo estado de Zhongyuan. Foi aí que um herói apareceu. Shu, o rei de uma das nações, tinha um filho chamado Shu Yongyung. Ao contrário de Shu, que havia herdado o título de governante do condado de Tong através das gerações, o Shu mais novo era um general invicto em batalha e travou guerra contra os selvagens do norte. Ele era alguém que até mesmo Yon Ingyung, o líder do culto divino do demônio celestial na época, culto divino, convidou para as 10 grandes montanhas para construir uma relação. Ele era reconhecido por várias pessoas admiráveis. Mano, cara, me fazem uma promessa, mano. Daqui umas 2 semanas, talvez, daqui a um mês no máximo, vai ter uma votação para nós decidir que obra vamos ler em seguida. Mano, vamos escolher uma obra com os nomes mais fáceis, por favor, mano. Eu já sou horrível com nome, ainda ficar metendo esses nomes estranhos, mano, me buga, cara. Eu não consigo ficar falando esses nomes facilmente não, mano. Shu, esse é o nome do imperador fundador. Isso mesmo, ele era considerado um herói pelo povo, por ter protegido a nação contra os bárbaros do norte. Até mesmo as pessoas de Jianghu respeitavam esse homem. Ele tinha um grande senso de lealdade. Depois da queda do império, ele se afastou do seu posto de governador e vagou pela região sem interesses ocultos, fazendo amizades com os heróis. Contudo, aqueles que sofreram com sua ausência durante 10 anos foram os cidadãos. Zhongyuan era fraca e os bárbaros do norte e do oeste continuaram invadindo. As ruas eram banhadas continuamente com o sangue dos inocentes. No fim, Shu herdeu a posição de seu pai após sua morte e prometeu uma revolta. Até mesmo ele, um grande general com muita experiência, não foi capaz de unir as 10 nações com apenas a força de uma só nação, enquanto também tinha que derrotar as forças invasoras. Ele sabia bem que levaria um bom tempo para aumentar seu exército.
Então, ele se dirigiu ao povo de Jianghu, com quem ele havia feito amizade ao longo de 10 anos, pedindo por ajuda. O Mestre dos Céus pediu a mim e a inúmeros heróis que impedíssemos a chacina de incontáveis cidadãos inocentes. Por favor, me deem suas mãos. Assim, talvez eu consiga salvar o povo da ganância dos lordes e ladrões, heróis e uma grande causa. Shu, que tinha sorte com o tempo e também as habilidades necessárias, foi capaz de derrotar as nações vizinhas e expulsar os inimigos rapidamente com a ajuda de Jianghu. 10 anos depois de unir as 10 nações, ela foi nomeada Grande Império Ming. Com a estabilização do Império, os heróis que ajudaram a grande causa foram recompensados com terras e uma posição no novo governo. O culto divino do demônio celestial e a facção ortodoxa ajudaram a estabelecer o Império. Mas com a estabilidade da nação, eles se tornaram uma presença sufocante para o imperador fundador e também para os oficiais do governo. Embora fosse claro que era uma ameaça, pois um único artista marcial especializado era capaz de matar dezenas de soldados do Império. Como ajudaram na unificação da região, eles não podiam ser ignorados. O imperador fundador não teve escolha além de escrever um tratado de não agressão mútua, em troca de dar o que eles queriam. Isso aí é do medinho, né? Medinho que se fala, cara. Ele tava com medo, então foi lá, mano, e deu o que eles queriam e falou, por favor, mano, não ataque a gente, tá ligado? O líder da Aliança Murin, na época, pediu que o Império Ming escolhesse o taoísmo como religião oficial para que continuasse um relacionamento com o Império, apesar do tratado de não agressão. Foi aí que o problema começou. O Lorde Demoníaco, na época, também queria pedir que o Império escolhesse a religião oficial que era pregada no culto divino do demônio celestial. Mas o Imperador Fundador já havia aceitado o pedido do líder da Aliança Murin. Este é um incidente histórico, muito famoso, eu sei sobre isso também. Dizem que foi feito de propósito. Embora a Aliança Murin e nosso culto tivessem o mesmo nível de influência no estabelecimento do Império, assume-se que isso foi coisa dos oficiais governamentais da época. O Lorde Demoníaco ficou descontente e fez um pedido ousado. Havia uma lenda antiga de que uma criatura mítica apareceria antes do Império nascer. Surpreendentemente, logo antes do Imperador Fundador unir a região, um Kirin apareceu e queimou 5 províncias. Foi aí que o Xion, o Lorde Demoníaco, levou 1 milhão de... Levou quantos? Levou 1 milhão de artistas marciais especialistas, incluindo seus guardiões e anciões. Caramba, mano, você foi potente, cara. Você foi potente mesmo, hein? Tá? E todos lutaram juntos durante 3 dias e 3 noites para derrotar o Kirin. Após a morte do Kirin, um fogo que jamais se extinguia continuou queimando no cadáver. O Imperador Fundador, que considerava esse o símbolo da criação de um novo império, ordenou a construção de uma tumba real no local. E que esse lugar se tornasse a capital. Ah, mano, então... Aquele fogo realmente é o Kirin que tava ali naquele fogo, né, mano? Loucura, F Kirin, mano, F Kirin. Se a alma dele, né? Aquela vontade toda lá que ele tinha, que até manifestou um espírito dele, igual foi com a serpente, o corpo tinha que estar ali mesmo, né? Não tinha outra opção viável, mano. Por favor, me dê a essência e o sangue do Kirin. É você que derrotou. É mais do que justo você pedir isso, mano. Assumo que o pedido dele foi recusado, é claro. Isto mesmo. Os burocratas, juntamente com a Aliança Murin, recusaram o pedido, preocupados com a ascensão do culto ao poder. Continuaram a recusar o pedido dele, mas o Yong não mudou de ideia. Eu arrisquei os membros do meu culto e a minha vida para matar o Kirin. Não estou pedindo o corpo do Kirin, só quero a essência e o sangue dele. Quem são vocês para me dizerem não? Concordo com você, meu mano. Você nunca errou, mano. Os burocratas de Aliança Murin deixaram a decisão para o Imperador Fundador, já que o pedido do Xion era justificável.
E o Imperador Fundador, ciente de que devia apaziguar o Lorde Demoníaco, aceitou o pedido dele, embora houvesse uma condição de que ele tivesse que pegar os itens pessoalmente. Nossa, isso foi muito mesquinho. Mas não havia jeito de pegar o sangue fervente. Então o Lorde Demoníaco fez um pedido diferente. Ele pediu que os 12 artistas marciais especialistas do culto demoníaco tivessem permissão para proteger o espaço subterrâneo até que o sangue esfriasse o suficiente para ser coletado. E é aí que você entra, né? Você foi escolhida pra fazer isso, mano. Cara, você era o quê? Você era uma anciã? Você era o quê? Pra ter sido selecionada pra isso, né? Hã? Então, vocês ficaram aqui esse tempo todo? As condições eram o quê? Enquanto os artistas marciais do culto vivessem aqui, nós também tínhamos que proteger o Palácio Imperial e jurar nossa lealdade a eles. Essas são nossas placas. Salão externo da seita demoníaca da Palma do Dragão. Mestre Moon? Esse é o meu nome. O quê? A seita demoníaca da Palma do Dragão? Então você deve ser a bisavó da... Meu Deus. Você deve ser a bisavó de Moon-Gyu. Não, a tataravó. Moon-Gyu? Anciã Moon e Moon-Gyu vão ficar chocados. Loucura isso, né, mano? Lógico que ela não conhece, né, mano? Tipo, ela perguntou porque, pô... ela pode ter só tido um filho, filha, mano. E não sabe, né? De quem nasceu depois, porque ela ficou por aí. Então, óbvio que ela não conheceria. Se só tem essas placas deles, então o restante... Eles morreram. Por ordem do Lorde Demoníaco, pesquisamos meios de coletar o sangue e a essência do Kirin. O palácio também queria o sangue, então eles nos ajudaram, mas não fomos bem sucedidos. O palácio nos fez consumir o sangue, já que não havia outra opção. Contudo, todos que o consumiram eram homens, com uma energia Yang intensa, por isso não foram capazes de lidar com o Ki das chamas e perderam suas vidas. Um por um, todos começaram a consumir o sangue, porque não queríamos que o Imperador nos tirasse o direito de coletá-lo. Eles ofereceram que eu fosse a última por consideração, mas quando chegou a minha vez, percebi que eu não podia beber o sangue, porque você era a única pessoa restante para proteger este lugar. Isso mesmo, eles queriam que eu ficasse viva. Foi uma época muito solitária, mano. Pensei, perdeu todos os amigos. Deve ter virado os amigos com o tempo, né? Que ficou aí protegendo. Perdeu todos e sobrou só ela, mano. Minha energia interna evoluiu e eu alcancei o reino evolutivo. Mas não parei de envelhecer. Senti que minha morte estava próxima. Nossa, você tá novona comparado a essa época, amigona. Então decidi apostar tudo uma última vez. Se um homem não conseguia lidar com o Ki da chama por causa da energia Yang intensa, talvez eu fosse capaz. Fui capaz de absorver o Ki da chama com sucesso. E até mesmo recobrei minha juventude através da metamorfose. Cara, metamorfose sim, mano, é a reconstrução corporal. Pô, metamorfose é o nome mais simples, menorzinho, né? Até que é melhor, mas eu já tô acostumado com a reconstrução, mano. Então, o Palácio Imperial deve ter tentado testar em mulheres. Sim, mas eu menti pra eles. Disse que até mesmo mulheres reagiriam ao Ki da chama se tivessem energia interna, o que poderia levá-las à morte. O Palácio Imperial desistiu de testar em artistas marciais, já que eles só tinham metade. Já que eles já tinham metado antes. Tentado, eu acho, né? Eu acho que tentado antes. Mas como havia milhares de empregadas domésticas no palácio que não aprenderam artes marciais e, portanto, não tinham energia interna, eles as treinaram para se tornarem guerreiras e guardiões do Palácio Imperial. Meu Deus, mano. Vocês eram tudo empregadas, mano. Meu Deus, era tudo empregada, mano. As artesãs, cortesãs. Alguma coisa sans, mano. Acho que não preciso contar a ela. E você matou todo mundo, né? Você cortou geral. Eu não sei se eu posso ficar falando isso no YouTube. Deixa quieto, mano. Eu queria voltar às 10.000 grandes montanhas antes de morrer para contar a todos. Mas eu era a única restante capaz de proteger o sangue e a essência do Kirin. Da Kirin.
do Kurin. Não sei qual fica melhor. E também tive que me certificar de que a minha mentira não fosse descoberta pelo Palácio Imperial. Mas já que conheci agora, Lorde Demoníaco, não teria arrependimentos, mesmo se eu morresse agora. Meu Deus, mas ela tá chorando. Que isso? Com esse tipo de poder, ela podia ter escapado facilmente, mas ficou para trás pelo bem do culto. Cala, que porra é essa? Cara, ela é digna, né, mano? Ela é digna. Olha o que ela fez pelo culto, mano. Ela é digna, recrute ela. A espada do demônio celestial. Eu, Ion, o segundo demônio celestial e o 24º Lorde Demoníaco do grande culto divino do demônio celestial. Reconheço a realização da heroína do nosso culto pela máxima lealdade ao culto durante tanto tempo. Como recompensa, eu a nomeio como grande anciã. Eu nem mesmo desejava reconhecimento por isso. Eu só queria ser capaz de ver o Lorde Demoníaco antes de morrer. Eu agradeço por sua graça. Pelo caminho demoníaco, pelo caminho demoníaco, pelo caminho demoníaco. Provavelmente ela tá batendo a testa cada vez que fala pelo caminho, né, mano? Ela não bateu só uma vez, eita, minha dicção até falhou. Ela deve ter batido 3 vezes. Já é incrível o Lorde Demoníaco ter alcançado o reino da vida e da morte. Mas para alguém poderoso como ela, entrar no culto, além da aquisição da espada incomparável, o Lorde Demoníaco está aumentando rapidamente as forças do culto após o fim da guerra com as seitas e clãs. Lorde Demoníaco. É como se ele atraísse todos os artistas marciais especializados como o Ima. Cara, mano, se as seitas, os clãs, tudo tivessem harmonia de nível de poder, mano, já não tá mais, mano. Porque pegou o espada lá, mano, que é top artistas marciais, né, mano? Pegou a médica divina, que ela, tipo, não vai ajudar em batalha, mas é a médica divina. E pegou ela agora. O poder tá crescendo muito, cara. E fora que tinha um cara que tava exilado lá, né, faz tempo, que tava preso, entre aspas, mano. Não podia voltar e ele voltou. Então, mano, ele tá muito mais forte, mano. Cara, esse capítulo foi longo, mano. Foi bem longo, mas bora lá, 210. Normalmente, levaria você agora mesmo para o culto, mas ainda há coisas que precisamos fazer. Partiremos assim que essas coisas forem resolvidas. Poderia guardar isso por mais tempo? Por que você me faria tal pergunta? Por favor, me dê qualquer pedido, farei questão de realizá-lo, não importa o que aconteça. Tudo bem, então há algo que você pode fazer. Sério? Salão de hóspedes do Depósito Leste. Que terrível. Uma briga como essa estourou e ninguém nas redondezas conseguiu perceber. Será que o som foi bloqueado? Guarda de uniforme bordado nas 1000 casas. Bom, tá bom. Não, isso até é impossível. Até o comandante é incapaz de tal feito. Ei, identifiquem os corpos. Calma aí. Ah, tá, eu pensei que isso daqui era o braço da pessoa, mas não é não, mano. Eu pensei que tava fazendo curva até. Os eunucos? Porque eles estão aqui. Senti cheiro de sangue antes de pisar aqui. Mas é pior do que eu esperava. Muitas pessoas devem ter morrido. Ele está tentando me irritar. O que te traz aqui? Tenho certeza que você sabe por que estou aqui. Eita, deste ponto em diante, seremos nós que lidaremos a investigação. Eu aceitaria, mano, você me olhando desse jeito aí, mano. Eu aceitaria, vai que você me dá um pau, né, mano? Nada a ver, perdi a linha. O que está falando? Assassinato cometido dentro do Palácio Imperial deve ser investigado pelos bordados. Onde você pensa que está agora? O Depósito Leste pode ser responsável pelo Salão Leste, mas temos autoridade investigativa no que diz respeito a crimes. Dezenas de empregadas domésticas e outras pessoas do palácio foram mortas. Não vamos brigar por território agora. Você deve estar enganado. Os guardas de uniformes bordados estão envolvidos neste crime. O quê? Prendam todos os guardas com uniformes bordados por trazerem espiões ao Palácio Imperial. Sim, senhor. Ué,
Os caras tão brigando entre si, muito trouxas, mano. Deixa eu tentar resolver na humilda. Ah, aprendeu. Espiões? Do que está falando? Quem se atreve a incriminar os guardiões, os guardas com uniformes bordados por um crime tão horrendo? Hã? O mero guarda de uniforme bordado falando contra uma ordem imperial do Rei das Almas? O Rei das Almas? Enquanto isso, Príncipe Ju, Palácio de Taigrum, Palácio dos Reis dos Mares. Ah, eu pensei que ia falar dos Reis das Almas, mas não, agora é dos mares. As preparações estão completas, certo? Rei das Almas. Ué, vai falar do Rei das Almas sim, mano. É que ele tá no Rei dos Mares, mano? Sim, Excelência Imperial. Chefe do Depósito Oriental, Lin. Meu amigo, mano. Você é muito estranho, cara. Pelo amor de Deus. Eles deveriam ter começado a investigação da tumba imperial agora, junto com o pessoal da Aliança Murim. Eu espero que tudo ocorra bem. Claro, Sua Excelência Imperial. Recebi uma mensagem que os preparativos já estão completos. Tudo bem, uma vez que minhas posições fiquem mais certas com esse incidente, começarei a apoiar ativamente o Sabre Supremo das 6 seitas de artes marciais. É uma honra, Vossa Excelência Imperial. Aí o cara foi vendido, ou comprado, não sei, mano. Mas ele tipo, tá apoiando ele em troca de receber algo. Se esse cara tipo, suba de cargo, né? Mas não sei, mano, não sei. Tem que pensar muito bem de fazer isso. Meu Deus, olha a cara de ganância do cara. Comece, certo, Vossa Excelência Imperial? Príncipe, estamos aqui para sua prisão. Príncipe, estamos aqui para sua prisão. Príncipe, ai meu Deus. Saúdo meu irmão. Cadê? Vamos ver essa. Meu amigo, vamos ver esse confronto aí. Você sabe muito bem como é esse confronto de herdeiros, né, mano? O Yon nos ensinou como funciona. O que te traz aqui, meu irmão? Vossa Excelência Imperial. Que arrogantezinho. Faz algum tempo. Parece que não tem tempo para uma pequena conversa. Desde quando os eunucos cercam meu palácio? Sua Excelência Imperial, houve um grande incidente no palácio. Diga-me então. Ontem à noite, dezenas de empregadas domésticas e outros trabalhadores do Depósito Leste foram mortos no salão de hóspedes. O quê? Esse não é o problema principal, Vossa Excelência Imperial. Recebemos a notícia que os culpados roubaram o tesouro do Imperador Fundador. O quê? Mano, pô, para de ficar falando o quê, cara? Até eu já tô cansando disso. Está tentando me dizer que tenho algo a ver com esse incidente? Não fique chateado, Vossa Excelência Imperial. Parece que os membros do culto demoníaco conseguiram se infiltrar no seu grupo quando você voltava do seu emissário e entrou no Palácio Imperial desta forma. Este foi o testemunho do mestre do salão que conseguiu sobreviver à batalha da noite passada. Você quer dizer que fui eu quem os trouxe aqui? Quem sabe? Vossa Audiência... Cara. Mano, o Yon... Cara, eu sei que não tem muito a ver, mano, mas... Eu acho que o Yon deve uma mãozinha pra esse cara, mano. Eu sei que, tipo... coisas que acontecem e tal, mas você tá ferrando com o cara de graça, mano. O cara foi na maior humilda falar com tu lá, mano. Eu sei que ele fez aquela merda lá de trocar e fingir que é um guarda normal, mano. Mas ele não merecia tudo isso também, não, mano. Você tem que ajudar o cara. Quem sabe? Nossa Alteza Imperial ordenou-nos que descobríssemos a verdade e prendêssemos o culpado. O quê? Me prender? Você está dizendo que vai me prender? Tudo bem, então tente. Seu bastardo arrogante, você está bastante confiante depois do que fez. Deveria pelo menos ter consciência de se deixar prender com calma se realmente estivesse envolvido nisto. Calma aí. Deveria pelo menos ter consciência de se deixar prender com calma se realmente estivesse envolvido nisso. Então tá certo. Como ele não tá envolvido nisso, ele não tá deixando se prender com calma. Ué, não entendi, tá certo isso? Conheci as pessoas do culto demoníaca. Elas não são tão estúpidos. Se realmente fossem eles não teriam deixado nenhum sobrevivente.
Você tem um ponto nisso. Eles realmente fariam isso, mano. Eles realmente. Me prender sem qualquer evidência é uma incriminação. Você acha que eu faria isso sem qualquer evidência? O pessoal do Depósito Oriental, os médicos do Palácio Imperial e a Aliança Murim estão verificando os corpos agora mesmo. Não acredito até ver com meus próprios olhos. Então é assim que você quer agir? Meu Deus, eu tô cansado. Parem de brigar, mano. Eu tô cansado de gritar por vocês. Parece que não aceitaremos seu... Parece que não aceitaremos seu destino facilmente. Porque você não mostra a ele a prova, sua excelência imperial. Por que faria isso quando podemos simplesmente prendê-lo à força? Ué, porque é o certo, eu acho, né, mano? Você não pode prender alguém à força assim, mano. É certo. Vou me deixar prender se você me mostrar a prova. Perfeito. Sabia que você reagiria assim, já que odeia perder. Era um plano dele já, né, mano? Isso é o que você ganha por ser considerado igual a mim, quando é apenas o filho da segunda esposa do nosso pai. Vou pisoteá-lo com tanta força que você nunca mais vai se considerar igual a mim. Tá. Pelo menos você não vai matar ele, né? Se fosse no culto demoníaco, você teria matado ele agora mesmo, só passado e já era, porque você tem provas, né? Palácio Imperial, dentro do salão dos guardiões do Palácio Imperial. O fim já foi escrito. Ele não será proclamado herdeiro do trono apenas pelo fato de ter sido preso por suspeita de crimes tão graves. Os corpos provavelmente já estão cheios de vestígios das artes marciais do culto demoníaco. Então isso acabou pra você. Salão central dentro do salão dos guardiões do Palácio Imperial. Mano. E agora é a hora da verdade. Mano, será que eles deixaram as marcas? Porque geralmente eles nunca deixam marcas, né? Igual quando matou as empregadas, mano. Ele pediu pro Hellbong ficar cuidando, né? Tipo, tirando as marcas. Igual o Hellbong tava com o prisioneiro e foi procurar a loja. Ele pediu pro outro cara que era o prisioneiro ficar tirando as marcas também. Então, não sei se é tão fácil assim eles moscar. Saúdo Vossa Excelência Imperial. Saúdo Vossa Excelência Imperial. Quanto progresso você fez na investigação? Terminamos há um tempo. Posso relatar os detalhes mais tarde. Não, me dê agora mesmo. Venha comigo, você queria verificar por si mesmo? Claro. Ouvi dizer que havia vários andares e mais neste lugar. Já existem mais de 50 cadáveres aqui. Deveria ter demorado um pouco para deixar rastros como esse, quando são apenas 5 pessoas fazendo isso. Eles devem ter trabalhado muito. Meu Deus. Então, meu Deus. Mano, pro príncipe ali. Príncipe? Eu posso chamar de príncipe? Acho que eu posso, né? Agora, os artistas marciais da Aliança Murim só precisam concluir que isso foi obra do culto demoníaco. Vamos ver? Os bastardos do culto demoníaco nem saberão que estão sendo incriminados agora. Vamos ver isso. Ganharemos o sangue da criatura mítica, o apoio do futuro imperador com isso, e pressionamos o culto demoníaco. 3 coelhos com uma cajadada só. Finalmente, veremos os frutos de anos de nossos esforços. Não, aquilo não pode ser. Deve haver um espião do culto demoníaco na equipe de investigação. Meu Deus, não. Não, otário, não tem nadas aí, né? Nadas? Não tem nenhuma marca. É que eu ia falar marca com nada, esse o nadas. Não tem nenhuma marca aí, mano. Descubra quem é e traga-o pra mim agora mesmo. O que vocês querem dizer com os traços deixados nos corpos? Eram as artes marciais do sabre supremo das 6 seitas de artes marciais. Aquilo não pode ser. O que? Amigão, você tá ferrado, né? Escolheu o príncipe e escolheu fazer merda, mano. Escolheu errado. Sempre vocês fazem isso, cara. Sempre, mano. É impressionante. Agora você tá fudido, mano. Cara, eu vou ler mais uma, eu acho, mano. Nós lemos só 2 capítulos, mas já vai estar com uns 28 minutos de vídeo, eu acho. Então, bom, bora pra mais um. Capítulo 211. Separe os corpos de acordo com o tipo de lesões que eles tiveram. Sim, senhor. Que horrível. 17 mestres da Aliança Murim. 12 mestres líder do setor. Do setor aí. Vim para dar uma olhada nas feridas dos corpos, já que o sabre supremo das 6 lâminas me pediu.
Mas é suposto que o culto demoníaco fez tudo isso. Eles são pessoas bastante hostis, mas não fariam um ataque como este. Depende muito da ocasião, né? Acho que irei descobrir assim que olhar os corpos. Meu dever é relatar somente a verdade que vejo nos corpos. Essa pessoa é um cozinheiro. Eu ouvi que as empregadas eram guerreiras do Palácio Imperial, mas até mesmo os cozinheiros? Essas são feridas causadas por uma espada flexível. Que tipo de... Eu saúdo Sua Alteza Príncipe e Sua Alteza Rei da Alma. Eu saúdo Sua Alteza Príncipe e Sua Alteza Rei das Almas. Não, se eles verem que o Cheong-so está aqui... ferrou, né? Não, não pode ser! Isso nós já viu, mano. O que quer dizer com os traços deixados para trás nos corpos são do setor do sabre supremo das 6 lâminas? Não pode ser verdade. O quê? Ei, o que está acontecendo? Se eles estão falando sobre o setor do sabre supremo das 6 lâminas, não é o seu setor? Sim, mas isso não pode estar certo. Parece que o feitiço voltou contra o feiticeiro, não é mesmo? Senhor, más notícias. Você já estava aqui. Eu ouvi o que houve. Aqueles por trás de mim são os do setor do sabre supremo das 6 lâminas. O plano será arruinado, mas se nós os prendermos antes, seremos capazes de evitar suspeitas. Senhor, esse não é o problema. Senhor, esse não é o problema. Os corpos. Há traços restantes da arte ondulatória da espada flexível em seus corpos. Querido Wan Shi Tianzun. E arte ondulatória da espada flexível. Arte ondulatória da espada flexível. Esta arte da espada foi criada para os eunucos pelo mestre... Meu Deus, mestre e almirante do depósito oriental Lin. E era um expert na escritura do girassol. O depósito oriental expandiu sua fama com a arte ondulatória da espada flexível. E a espada flexível se tornou seu símbolo. O que está acontecendo? Meu Deus, mano. O que o Yon aprontou, mano? Cara, isso com certeza é muita obra do Yon, mano. Olha o que ele tá fazendo, mano. Virou muito um contra o outro. Não um contra o outro, né? Mas os caras que estavam com um plano pra ferrar foi ferrado muito. Isso não é possível, Senhor So. Por favor, olhe outra vez. Que razão o depósito oriental teria para fazer algo assim? Eu inspecionei 20 corpos, mas é certo que os traços são da arte ondulatória da espada flexível. Veja você mesmo, eu analisei 2 vezes e de novo para ter certeza que estava certo, mas são iguais os traços que você deixou depois da sua performance da arte durante a dança da espada. Recentemente, o Palácio Imperial sediou um festival taoísta para celebrar o Ano Novo. E depois que o festival acabou, renomados taoístas e 9 grandes setores da Aliança Murim se juntaram para assistir uma performance dos artistas marciais do depósito oriental e ocidental. A dança da espada. Merda, alguém tão habilidoso quanto ele lembraria da técnica mesmo uma única vez. Aí está Sua Alteza. O quê? Esse sorrisinho. Aí você perdeu um ponto, mano. Você parecia um psicopata olhando assim pro cara, mano. Desculpa, eu tava do seu lado até agora, mas tá meio estranho esse olhar seu. Ele sorriu, mas eu fui o único que armou isto. Onde as coisas deram erradas. Isso me coloca em perigo, já que pedi ao So para fazer isso mesmo sabendo que ele é famoso por colocar a justiça acima de tudo. Isso foi planejado com antecedência também? Sua Majestade, o Imperador ficará seriamente desapontado, Sua Alteza. O quê? Se você perder a linha é pior? Se perder a linha é pior, mano. Se perder a linha é muito pior. Não está chegando a... não. Está chegando a cerimônia de sucessão. Se o Imperador descobrir sobre isso, toda a confiança que construir irá ruir como poeira. Isso deve ser coisa sua. Você teve a audácia de armar contra mim quando você não é nada além do filho de uma esposa morta. Você deve ter manipulado as evidências nos corpos. Eu gostaria de explicar. Quem é isso? É uma voz feminina. Meu Deus. Que armadura é essa, mano? Quando ela chegou aqui, ela é uma especialista e nem mesmo consigo descobrir seu nível marcial. Quem é ela? Caramba,
mano, de onde você tirou essa armadura? Ó, fica assim, nossa, mano, esse destaque vermelho que fica nela é muito da hora, né? Quem é você? Quem é você para aparecer assim na minha frente? Sua Alteza Imperial, eu sou Han, a primeira grande suprema. No comando da proteção do túmulo imperial. A primeira grande suprema. Isso quer dizer que ela tem mais de 200 anos. Ela não deveria estar viva. Isso é impossível. Hã? Impossível. O selo imperial, essa mulher realmente é a primeira grande suprema, então. Como isso é possível? Sua Alteza, isso na verdade é bom. Esta mulher realmente é uma artista marcial especialista dos Guardiões do Palácio Imperial. Então, nós podemos colocar toda a culpa no setor do Sabre Supremo das 6 Lâminas. Tentando fazer... Mano, vocês são muito trouxas, vocês vão cair no bait e já tá dentro do bait, tá ligado, mano? Vocês já tão lascados, mano. Mais vocês pensam que tá se dando bem, mais mal vocês se dão. Está certo. Então o Depósito Oriental e eu estaremos livres das suspeitas. Ainda há esperança. O que você gostaria de explicar? Você pode nos dizer? Sua Alteza, eu falhei em proteger o tesouro do Palácio Imperial dos Eunucos do Depósito Oriental e os inimigos. Por favor, me puna. Aí fodeu, né? E agora? E agora? Oh, você disse que foram os eunucos do Depósito Oriental que roubaram o tesouro do Palácio Imperial. Ah, mano, você tá por que porra de pose é essa que você tá fazendo, mano? Vamos ver. Nessa altura, nós seremos... Senhor, nós não temos escolha. Nós precisamos matar todos aqui para impedir que isso fique pior. O quê? Se nós apenas matarmos todos, podemos manipular a evidência. Certo, muitas pessoas não podem vir aqui mesmo. Então se apenas derrotarmos o líder do setor, o general militar do sul, e esta mulher, então o resto será fácil. É, depois de fazer o impossível quase, o resto é fácil, né, mano? Vamos matar todo mundo que tá aqui e já era, mano. A Mestre da Lâmina de Sangue é uma especialista do Reino Místico e há mais de 100 dos nossos eunucos aqui. Nós temos a vantagem. Não, temos outra escolha. Sua Alteza foi enganada pelas mentiras. Matem todos os inimigos aqui para proteger Sua Alteza. Matem todos. Sim, senhor. Droga, eles querem evitar serem pegos matando todos nós. Todos de Kong Tong. Protejam Sua Alteza Imperial, Príncipe Shen, dos inimigos. Sim, senhor. Sua Alteza. Protejam Sua Alteza, Príncipe Shen. Sim, senhor. O que apenas 3 de vocês podem fazer. Esse filho de uma mãe, ele finalmente mostrou suas garras. Quem que tá aí? Mestre da Lâmina de Sangue. Não acho que isso será resolvido facilmente. Se você puder lutar contra a primeira grande suprema, então eu vou... Aqui nós já sabemos o que tá acontecendo agora, né, mano? Mestre da Lâmina de Sangue, por que fez isto? Você ainda pensa que sou ela, mesmo depois de cortar seu braço fora? Esta voz... Eu ainda pareço a Mestre da Lâmina de Sangue pra você. Cara, vocês queriam matar todos pra cobrir as evidências, mano. Mas na verdade vocês todos vão morrer e vocês vão ser a evidência de um crime maior ainda, tá ligado? Vocês todos vão ser passados e ele vai manipular tudo o que aconteceu aí exatamente como você queria fazer, mano. Sobrou nada. Mas será que ele vai matar um príncipe, mano? É loucura ele... se bem que ele vai ter o outro príncipe do lado dele, né, mano? Então eu acho que é de boa, entre aspas, mano. Mas se é louco, esse vídeo ficou longo, família. Tô seco aqui de falar, mano, lendo 2 obras ao mesmo tempo. E, família, eu vou abrir uma enquete logo. Isso mesmo, eu vou abrir uma enquete logo. E vou... Enquete não. Eu vou abrir algo lá, mano, pra vocês comentarem a próxima obra que nós vamos ler, mano. Mas vocês podem comentar nesse vídeo algumas obras também, fechou? Pra nós ler, mano. Eu sei que vai demorar um pouco, mas eu gosto de ir acumulando algumas pra mim, tipo, estudar, ver se vale a pena trazer e escolher 5 pra mim colocar na enquete, tá ligado? Então é isso, família. Se gostaram, se inscreva no canal, dá like e até a próxima. Falou!